Boa noite, todo mundo tranquilos? Depois de um dia de feriado, né? Domingo de feriado, é feriado hoje, né? Que bom que muitos estão aqui porque é feriado hoje, só para vocês saberem. Que bom, Dia das Crianças, né? Foi celebrado no sábado, ontem, à tarde aqui, mas hoje é feriado do Dia das Crianças. Então, gente boa, hoje nós vamos continuar estudando a carta de 1 Pedro. Eu sei que a maioria de vocês não lembram dos outros estudos anteriores, porque já faz algum tempo que eu falei sobre os outros estudos, geralmente é um por mês, tá? Então, já foi falado muitas coisas na carta de Pedro. Pedro trata de muitos assuntos. Então, para refrescar a nossa memória, eu vou lembrar um pouquinho vocês do que Pedro já nos ensinou, para depois continuarmos a mensagem de hoje. Então, Pedro falou para os maridos amar cada um a sua mulher, falou para as mulheres cada uma serem sujeitas a seus maridos, falou para os escravos serem submissos aos seus senhores ou patrões e empregados, como seria hoje, né? Senhores, respeitem os seus empregados ou os seus escravos, e além de chamar a todos nós para vivermos em Cristo uma vida de santidade e obediência. E na última mensagem, dizia assim no versículo, Pedro falou sobre o propósito do nosso chamado. Pedro disse, para isso vocês foram chamados. Eu não sei quantos que estavam aqui na última vez que eu falei sobre isso, e eu elenquei 10 pontos. Eu vou lembrar para vocês rapidinho para que nós fomos chamados. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Terceiro, para obedecer aos mandamentos de Deus, como amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus ele cita novamente para que a gente siga esses mandamentos. Quarto, para viver em santidade, como já falei. Quinto, para resistir e lutar contra o pecado. Sexto, para ser testemunhas de Cristo em todo e em qualquer lugar. E sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, o que diz em Atos 1:8. Sétimo, para um novo nascimento do Espírito e não da carne. Um novo nascimento do Espírito. Oitavo, para viver em um só corpo, o corpo de Cristo. Para sermos discípulos de Cristo. Também fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. E décimo, último, para dar graças a Deus e sermos perseverantes nas tribulações, ou seja, dar graças, ser grato e não murmurar. Então, tudo isso Pedro já tratou em sua carta. Hoje, porém, nessa mensagem, Pedro vai falar do chamado para a unidade. Então, hoje nós vamos estar estudando 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 18. Então, vamos ler o texto. Diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir qual é a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo,
fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela é para nós hoje um instrumento que nos revela muitas coisas ainda nos nossos dias, Pai. Não foi um livro apenas para aquela época, para aquelas gerações, para aquelas eras do passado, mas hoje a Tua palavra, Senhor, ela nos diz muito, Pai, e nós devemos crer nisso. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre o coração de cada um essa noite, que fale através desta palavra de Pedro, da inspiração de Pedro através do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo use essa palavra e fale ao coração de cada um. E usa a mim também, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, ali no versículo 8, Pedro começa dizendo assim: quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Eu quero explicar esses 10 versículos frase por frase. Versículo 8, eu vou explicar agora frase por frase. Ele é o mais longo, os outros são um pouquinho mais curtos, tá? Aqui Pedro está falando de unidade. Está falando de unidade. Eu sei que é impossível todos nós aqui pensar da mesma forma, do mesmo modo. Mas Pedro diz que é possível nós vivermos em unidade. Imagine você, uma família ou uma igreja, um movimento, numa viagem de navio na época de Pedro e de Paulo. Nós podemos considerar que os navios na época de Pedro e de Paulo, eles eram pequenos e não tinham motor. Eles eram movidos com remos e com as velas, pelo vento. Então, era complicado viajar num navio naquela época. Toda a ajuda era necessária. Precisava de equipe de remadores, equipe para cuidar das velas, pessoas para levantar âncoras, cozinheiros, cozinheiras, equipe de limpeza, responsáveis pela carga e suprimentos, um comandante e seus auxiliares, ou seja, cooperadores e muitas outras coisas precisava para que esse navio pudesse fazer essa viagem. Eu creio que a maioria, se não todos, estariam envolvidos em algumas atividades no navio naquela época. Mas será que então poderia haver divergência? Será que poderia haver divergência com muita gente seguindo na mesma viagem, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes? Sim, poderia haver divergência. Mas o propósito é o mesmo. O destino é o mesmo. Então precisa haver unidade, ou seja, o mesmo modo de pensar que Paulo começa o texto aqui dizendo, tenham todos o mesmo modo de pensar. E que Pedro fala aqui, tipo assim, estamos todos no mesmo barco, ou estamos todos no mesmo navio. Então, a viagem é para lá. Vamos continuar para o nosso destino. Mas a viagem é longa, Então Pedro continua o versículo dizendo, sejam compassivos, é a segunda frase, Sejam compassivos. Essa palavra significa ter compaixão, ter paciência, se importar com o outro. Tipo, querer ajudar. E aí ele continua no versículo, diz, amem-se fraternalmente. Amem-se fraternalmente. Pedro fala de um amor de família. No capítulo 2, verso 17, que a gente já estudou lá no passado, diz assim, trate todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus. Pedro está falando de um amor íntimo, incondicional, que deve ter entre irmãos, entre marido e esposa, entre pais e filhos e entre todos os que fazem parte da mesma família, ou da igreja, ou do corpo de Cristo. É desse amor que Pedro está falando. E aí ele vai continuar o versículo dizendo, sejam misericordiosos, ou seja, perdoem-se uns aos outros, aceitem as falhas, os erros uns dos outros. Ter misericórdia de uma pessoa não é julgar e dar aquilo que ela merece pelo seu erro. Ter misericórdia é perdoar e aceitar a pessoa apesar dos seus erros. E aí a última
palavra, depois de misericordioso, ele vai dizer, sejam humildes. Gente, só tem um jeito de um cristão ser humilde. Só tem um jeito de nós sermos humildes. É se esvaziando de si próprio. Abrindo mão do orgulho, da vaidade, da inveja, dos ciúmes, do egoísmo, de todas essas coisas. É o único jeito, a única forma de eu ser humilde. Porque se eu estiver cheio dessas coisas, não tem espaço para mais nada. Não cabe outra coisa. Então eu preciso me esvaziar de todas essas coisas antes para que Deus possa me encher de humildade. Tem um exemplo que nós conhecemos, que está em Filipenses 2, do 5 a 8, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se gloriou, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o resumo desse texto. Então esse é o exemplo de humildade. Jesus primeiramente se esvaziou. Se Jesus viesse para a terra, sendo Deus como ele era Deus, não haveria como ele fazer a obra que ele fez, porque ele teria que julgar e condenar e fazer justiça. Por isso ele se esvaziou. E não cabe a nós também querer fazer a nossa própria justiça. Nós precisamos nos esvaziar. Há vários níveis de humildade. Tudo vai depender de como você está disposto a realmente abrir mão dessas coisas. Caso contrário, como é que vai ser enchido um recipiente que já está cheio? Não tem como, né? Foi aquilo que eu já falei. Então no versículo 9, Pedro continua, dizendo, não retribuam um mal com um mal, nem insulto com insulto. Mesmo que alguém fale mal de você, ou critique, não seja vingativo. Não faça o mesmo. Daí Pedro vai dizer, ao contrário, bendigam. Poxa, alguém falou mal de mim e eu tenho que falar bem da pessoa ainda? Como é que é isso? Ou seja, não amaldiçoe e não fale mal. Procure alguma qualidade naquela pessoa para que com a sua ajuda ela possa melhorar. Todos têm alguma qualidade. Às vezes está meio escondido. Às vezes não dá nem para perceber. Mas todos têm. Nós precisamos descobrir algo bom numa pessoa para poder ajudar ela a levantar. E aí ele continua o versículo dizendo, pois para isso vocês foram chamados. Aqui Pedro repete o que já falou no capítulo 2, verso 21. Antes ele disse assim, sejam testemunhas de Cristo, vivam em santidade. Agora ele diz, vivam em unidade. Olha o que dizia lá no verso 21. Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, a unidade para nós é continuarmos a viagem e chegar ao nosso destino. Essa é a nossa unidade, para recebermos a herança, a plenitude da bênção, que é um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, para todo sempre. Para isso nós precisamos nos manter em unidade. E no versículo 10, Pedro vai dizer, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Tiago fala muito no capítulo 3 sobre isso, capítulo 3, verso 2. Tiago nos alerta, ele diz assim, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. E Pedro diz aqui, guarde a sua língua do mal, para ver como que tanto Tiago como Pedro estão falando a mesma linguagem. Eu creio que Pedro está dizendo, não importa o que aconteça no navio, não importa as divergências, o nosso alvo é chegar ao destino. Ninguém precisa desistir da viagem, pular do barco ou remar de volta. Ninguém precisa fazer isso. Vocês lembram, né, que Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco, mas logo ali adiante ele começou a afundar. Ele só não afundou porque Jesus estava por perto e estendeu a mão. E quando Jesus estendeu a mão, o que Jesus fez? Levou ele de volta para o barco. Levou ele de volta para o barco. Se vocês lerem lá em Atos, Paulo também naufragou. E naquele navio, quando Paulo estava viajando para Roma para ser julgado, havia 276 pessoas. 276 pessoas. E houve uma tempestade, ao ponto que eles ficaram à deriva. Eles não sabiam mais onde estavam, perdidos no meio da fumaça. O que o anjo falou para Paulo é que ninguém devia sair do navio. Os marinheiros queriam pular, estavam até baixando os botes para pular fora do navio.
Mas Paulo disse, ninguém sai do navio, tudo será perdido, mas nenhum fio de cabelo sequer das pessoas iria ser perdido. E qual foi o resultado? Eles permaneceram no navio, no barco, e todos chegaram à praia, mesmo que alguns nadando em pedaços de tábua, que o barco se desmanchou totalmente. Por isso que aqui Pedro diz, andem em unidade, continuem, não remem para trás, nem pulem do barco. Hoje nós temos essa dificuldade, talvez por causa dos nossos tempos, de cristãos, às vezes, que fazem isso. Ou pulam do barco, ou remam para trás, ou não voltam para o navio. E eu não estou falando aqui de grupo Aliança Bíblica. Eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja. Não de denominações, mas da igreja de Cristo. Pessoas que se afastam de Deus, que não querem mais seguir a Deus, que ficam distantes. E quando elas estão distantes do barco, longe do navio, e Jesus não estiver por perto, elas vão afundar. Porque Jesus não vai estender a mão. Versículo 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Ou seja, reme para o mesmo lado, enfrentando as correntezas. Busque a paz com perseverança, é o que diz em seguida no versículo. Deseje a paz no seu interior. Trabalhe para o bom andamento da equipe, da família e do corpo. Exerça os seus dons e talentos para ajudar a outros. Às vezes eu quero usar o meu dom e talento só para mim mesmo, para o meu próprio benefício. Não, use os seus dons e talentos, a sua capacidade, aquilo que Deus te deu, para o benefício de outros. No versículo 12, Pedro vai dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Aqui podemos entender que Deus é quem conduz o navio, como se fosse o vento que move o navio durante a noite ou o dia, através das velas. E os seus olhos estão sobre os justificados, os seus escolhidos, aqueles que Ele mesmo chamou. E Ele ouve as nossas orações. Nós devemos interceder uns pelos outros para que todos cheguem ao seu destino final. É isso, Deus está atento às nossas orações. Então nós devemos interceder e orar para que todos cheguem ao seu destino. Mas ele vai continuar ali o versículo 12, Pedro dizendo assim, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E aqui fica mais claro em Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, lá no Velho Testamento, do 16 ao 19. Diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse texto de Provérbios confirma o que Pedro está falando sobre a unidade da família e da igreja. Porque a discórdia, ela não produz unidade. Ela causa divisões, ela quebra ministérios, ela desmotiva. Então Pedro diz aqui, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, mas ele ouve as orações daqueles que praticam o bem, daqueles que são chamados, que são escolhidos. Então no versículo 13, continuando no versículo 13 de 1 Pedro, vai dizer assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Uma pessoa zelosa é aquela que é prudente, cuidadosa, sábia, aquela que faz o bem. Para essa pessoa, o bem é como um mandamento. Ela não abre mão de nada, mesmo que sofra uma represália ou consequências, a sua atitude se reverte em resposta do bem. Essa é uma pessoa zelosa, que ela não abre mão de fazer o bem. É como uma pessoa que é justa, ela não abre mão de fazer justiça. Então tem vários exemplos que podiam ser citados aqui. Mas essa pessoa, ela não está preocupada com o seu entorno. Ela está firme ali. Ela está sendo conduzida por aquela verdade, aquele princípio que para ela não vai ser mudado. E aí Pedro continua dizendo, e vocês serão felizes, né? Todavia mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça,
serão felizes. Aqui podemos dizer que mesmo que você reme a viagem toda. Vocês sabem o que era ser um remador naquela época? De Pedro e de Paulo? Era o escravo. O remador era o escravo, é aquele que ficava no porão do navio, na insalubridade. Ele não via a luz do dia. Ele ficava lá e quando ele cansava, trocava por outros, tinha um revezamento, ele se alimentava e quando terminava de comer ele já caía em sono, dormia, descansava de tão cansado que ele estava esgotado. Esse era o remador na época. Mas mesmo que esse remador remasse a viagem toda, ele seria feliz no momento que chegaria ao seu destino. É isso que Pedro está dizendo. Ele seria feliz no momento que chegaria ao seu destino, porque aquela era a razão dele estar fazendo o seu trabalho. Então, muitas vezes a gente espera por reconhecimento humano, por recompensas terrenas. Não é isso. Essa não é a felicidade, essa não é a herança que nós vamos receber. Nós devemos praticar a justiça e fazer o bem sem esperar nada em troca nesse mundo. Sem esperar nada dos homens. Sem esperar nada. Espere pela recompensa futura e o reconhecimento de Deus. Agora imagine, lembre-se que você continua na viagem. Lembre-se que você continua na viagem. Eu estou usando dessa metáfora como um exemplo, para que nós possamos entender como é que seria um grupo como a Aliança Bíblica de 200, eu poderia dizer um número exato aqui, mas não quero dizer, mas mais de 200 pessoas que participam e frequentam, embora a gente não tenha essa participação todos os domingos, tá? Mas a gente é num grupo de mais de 200 pessoas. Vocês imaginem então, todos nós no mesmo barco, sem motor, condições precárias, seguindo uma viagem por meses, no oceano afora. A pergunta é, será que seria fácil? Será que havia divergências? Olha que Pedro vai dizer logo em seguida, no versículo 14. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Então os seus amigos poderão dizer, mas você vai mesmo fazer essa viagem? Você vai mesmo entrar nesse barco furado? Você vai mesmo com essa igreja até aquele ponto? Com esse grupo? Esse navio é pequeno, é frágil, e você sabe que o mar é revolto, e muitos já foram comidos pelos tubarões. Talvez você poderia ouvir todos esses argumentos dos seus amigos, dos seus parentes ou familiares. Tipo, eles não vão te proteger, eles não te amam, eles não são parte da tua família. Talvez você pudesse ouvir essas coisas. Mas Pedro continua ali na última frase do versículo 14, dizendo, não fiquem amedrontados. Não fiquem amedrontados. E vai para o versículo 15, dizendo, antes santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Como é que eu posso santificar Cristo no meu coração? Como é que você pode santificar Cristo no seu coração? Você pode responder da seguinte forma, o meu Senhor vai comigo. O meu Senhor vai comigo. Ele é o capitão deste navio. Ninguém mais é tão justo e sábio e poderoso do que Ele. Ninguém mais. E eu tenho a plena confiança e muita fé que Ele irá me proteger por toda a viagem. Em resumo, você pode dizer, eu estou no barco por Cristo. Eu vou para servir na viagem, ajudar no trabalho. Eu vou colaborar. Essa é a maneira de Deus santificar o meu coração, de fazer por Cristo, de estar envolvido na obra de Cristo, de participar junto com o corpo de Cristo, que é a nossa comunidade, Grupo Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. E Pedro continua no versículo 15 dizendo, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir qual é a razão da esperança que há em vocês. Então nós devemos expressar toda a alegria de estar no barco com o nosso Senhor e não mostrar preocupação, medo, desânimo ou murmuração. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas precisam ver em nós a alegria e perguntar o porquê. Por que o Ademir é tão feliz e tão alegre? Por que ele está num barco que está balançando, chacoalhando todo com uma ventania, mas ele está contente e alegre? Porque ele está com o seu Senhor, com o capitão do navio, com o Senhor Jesus Cristo.
E Pedro continua no verso 16, dizendo: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Ou seja, eu tenho que falar com sabedoria e não com arrogância, sem acusação, sem julgamento, agindo como exemplo de transformação. Hoje de manhã a gente teve um curso do batismo, muito proveitoso, por sinal. E todos nós entendemos que a transformação só acontece quando Jesus é verdadeiramente o meu Senhor. Quando entendemos que Cristo não é apenas o meu Salvador, mas o meu Senhor. E se eu estiver no barco e Ele for o meu capitão, Ele é o meu Senhor. Então é dessa forma que eu devo responder. E ele continua, Pedro: de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. As pessoas maldosas, elas serão envergonhadas pelo seu próprio mal, por suas próprias palavras. Deus fará a justiça. Deus fará a justiça. Eu não preciso me preocupar com essa parte. A justiça pertence a Deus. No versículo 17, então, Pedro diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aqui Pedro está falando que se você sofrer e for perseguido por fazer o mal, você será feliz porque a sua consciência está limpa e em paz. E isso é uma grande recompensa para quem faz o bem. É ou não é verdade? Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz o bem, quando a gente pratica a justiça, não importa o que os outros pensam. Eu vou deitar no meu travesseiro e vou dormir em paz. Não é assim? Não é assim? Não tem nada que pague o preço de ter paz e alegria no coração. Isso não está à venda, nem no Mercado Livre. E o verso 18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma só vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. De novo, Pedro volta ao exemplo lá do capítulo 2, 21, que diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Essa é a nossa viagem de fé. Devemos imitar a Jesus Cristo, que na sua viagem ou passagem pela terra, ele não retrocedeu, ele não pulou do barco. Jesus não fez isso, mas concluiu a sua viagem, o seu propósito, e chegou ao seu destino final, que é o seu lugar de origem, à direita do Pai. Foi isso que Jesus fez para nos deixar exemplos. Como Pedro diz ali: porque Jesus, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Então ele está nos conduzindo através desta viagem. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, que é a nossa esperança. E essa é a nossa fé, a nossa esperança, o nosso alvo de chegar ao nosso destino, para receber o prêmio da herança, que é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como aplicação, para finalizar, eu quero fazer algumas perguntas, para que você reflita bem. A primeira pergunta é: você já se inscreveu para esta viagem? Você já se inscreveu para essa viagem? Ou será que você ainda não teve tempo? Talvez não arrumou um tempinho para se inscrever para a viagem. A segunda pergunta: você já retirou a sua passagem? Vamos dizer que você já se inscreveu. Você já retirou a sua passagem? Ou você está esperando o apito do navio? Talvez você diz: tem tempo ainda, calma. Quando o navio começar a apitar, eu vou lá e pego e pulo para cima do barco. A terceira pergunta: você está preparado para fazer essa viagem? Pedro disse para nós: estejam preparados. Estejam sempre preparados. Ele nem falou só preparados, ele falou sempre preparados. Você está preparado para fazer a viagem? Pedro diz que devemos levar em nossa mochila a fé em Jesus Cristo, o nosso capitão, e o carimbo do Espírito Santo, que é a passagem. Por quê? Porque isso é o suficiente para encher a nossa mochila de humildade, paciência, amor, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que nada mais é do que os frutos do Espírito Santo. Então, se eu tiver a fé em Jesus Cristo, que é o meu capitão, e eu tiver a passagem com o carimbo do Espírito Santo, todas essas outras coisas vão estar na minha mochila, na minha mala, para que eu faça a viagem tranquila e em harmonia, junto com o corpo de Cristo. Tudo isso só acontecerá
se a nossa mochila estiver pronta, se eu estiver preparado para a viagem. Se eu não estiver preparado e eu não tiver a mochila pronta e não tiver essa passagem, eu vou ficar fora da viagem. Eu vou ser deixado para trás. Lembre-se disso. E a última pergunta. O que você acha que é mais importante? Focar na busca do tesouro, dessa herança, ou crer que tem uma herança à sua espera? O que é mais importante? Tem muita gente que quer esse tesouro, tem muita gente que quer essa herança, mas não sabe como encontrar e às vezes nem busca, nem tenta encontrar. Eu creio que o que é mais importante é saber que tem uma herança à minha espera. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza que tem uma herança à minha espera. Mas tem muita gente que não sabe que tem uma herança à sua espera. Tem muita gente que não sabe que tem uma herança à sua espera. Então convide a outros para essa viagem, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes. Ensine a eles como retirar e carimbar as suas passagens. Ensine a eles, para que eles também recebam essa herança de vida eterna. Essas são as perguntas que nós devemos refletir durante essa semana, para que a gente consiga fazer a nossa parte. Amém? Ó Deus, queremos te louvar e agradecer, ó Pai, porque essa palavra, Senhor, nos traz alegria. Sabemos, ó Deus, que estamos à espera, Deus. Estamos ansiosos para que Jesus Cristo volte, Deus. Mas enquanto estivermos aqui, Deus, enquanto permanecemos ainda aqui na terra, precisamos andar nessa viagem juntos, unidos, em unidade. Como Pedro disse, para isso vocês foram chamados. Que esse que é o corpo de Cristo possa louvar e adorar o Senhor, dando toda a honra e a glória de vida ao teu nome. Que cada um de nós, Pai, com os seus talentos, dons e capacidade, possamos ajudar aqueles que precisam, que não têm muitas vezes esperança, Deus, que não têm entendimento, para que todos consigam alcançar e buscar essa herança que está prometida para todos aqueles que creem. Eu te peço por isso, Pai, e abençoa a cada um de nós, para que a tua palavra, Senhor, faça diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.